Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física, e nesse vídeo um pouco diferente, eu tô aqui num PowerPoint, que é para trabalhar com o movimento, com a dinâmica do movimento circular, no seu âmbito matemático, testar esse modo novo de ensinar, ver se fica melhor do que no outro, que é mais desenho, então é mais complicadinho de colocar as coisas, aqui eu tenho uns textozinhos, eu posso até arrumar um jeito de disponibilizar esses materiais para vocês, ou algo do tipo, vou ver o que eu faço, na realidade estou raciocinando para onde é que eu vou. Mas hoje, com a dinâmica do movimento circular, eu vou explicar o sobre do matemático. Vai ser um vídeo mais rápido, porque esse assunto é bem mais condensado, mas não pode se deixar passar em branco. Eu já expliquei o seu conteúdo no seu conceito, já fiz questões de seu conteúdo, agora eu vou dar uma explicada matemática de como você aprender esse assunto, de que esse assunto está falando. Quando você trata da dinâmica do movimento circular, você está tratando do motivo pelo qual um objeto está se movimentando num círculo. Para isso, você vai ter que saber as causas e como é dinâmica, normalmente se trabalha com força. Você está vendo o que está causando esse movimento. E antes disso, a gente vai ter que saber o que é uma força centrípeta e o que é uma força tangente ao movimento, uma força tangencial. A gente viu antes com o movimento circular, na parte cinemática, que você tem uma aceleração centrípeta que vai alterar a velocidade desse corpo com com uma aceleração em que ela está apontando para o centro de um círculo, que é um centro de curvatura do ponto do corpo. A gente estava tratando do movimento circular, a gente não viu força exatamente. Mas aqui está uma boa demonstração de que quando você tem um corpo se movimentando num trajeto aleatório e tem uma força sobre ele, quando essa força não é tangencial ao movimento, ou seja, não está na mesma direção do movimento do corpo, e quando você pega um instante específico, você vê que a direção tangencial é essa daqui, ela pode ser aberta, você pode trabalhar com esses vetores e ver que você vai ter uma componente que é tangencial e você vai ter uma componente que é centrípeta. E uma coisa importante de se ver porque a força ela é algo que muda a velocidade do corpo, ela causa uma aceleração no corpo. Mas como a velocidade é um vetor, você não necessariamente precisa mudar o seu valor para mudar a sua velocidade. Você mudando a direção, você muda a sua velocidade. Então, quando você tem uma força que ela não está exatamente tangencial, você vai ter uma componente que é tangencial, como você é o que mais te trabalha no começo, que é aquela F igual a ma, simplesmente que a força vai estar mudando a velocidade em seu módulo, porque está tangente, se está no mesmo sentido do movimento, você tem uma aceleração positiva, se está no sentido contrário, você tem uma aceleração negativa. Mas você vai ter a força centrípeta, que ela vai servir principalmente para você alterar a direção do movimento. Você não vai alterar só o módulo da sua velocidade, você vai alterar a direção, que como mostra aqui, o trajeto, ele faz esse trajetozinho aqui. E esse centro de curvatura é um centro de curvatura tendo-se uma ideia de que a partir desse ponto você vai ter um círculo perfeito com um centro de curvatura aqui. Então aqui é uma demonstração de como é que se trata do movimento, das forças que atuam no movimento quando ele está fazendo uma curva. Aqui que você vai ter a tangente e você vai ter a centrípeta. Você tem a aceleração tangencial, como eu já demonstrei, como eu já falei, você tem a força tangencial, ela vai causar uma aceleração tangencial que vai alterar a velocidade no seu módulo. Mas também você vai ter a aceleração centrípeta, que é o que a gente já viu antes, mas eu vou demonstrar aqui o como calcular essa aceleração centrípeta. Você vai ter a força tranquila num corpo com massa, é só trabalhar com as leis de Newton, você abre esse vetor aqui, você tem suas componentes. E no movimento perfeitamente circular, que fica melhor de trabalhar com essa questão da aceleração centrípeta e da força centrípeta, principalmente no nosso nível de curso, a gente vai ter aqui que eu botei dois casos aqui. Eu botei num caso que você tem um corpo em órbita, praticamente um satélite em órbita da Terra, e aqui um que você tem um carro se movimentando numa curva. Porque o movimento circular, ele não necessariamente, quando você vai analisar a dinâmica, você tem que analisar o movimento total. Você tem um círculo total aqui. Mas como demonstrado aqui anteriormente, só numa curva você vai num instante de tempo e você vê qual força centrípeta naquele instante. Talvez ela mude. Mas quando você tem casos do ensino médio, principalmente, você vai ter espaços em que a força centrípeta vai continuar sendo a mesma. E essa força centrípeta sendo a mesma, ela vai fazer com que você tenha um cálculo mais fácil de se fazer. Aqui no movimento circular, quando está, por exemplo, em órbita de um planeta ou algo do tipo, a força centrípeta pode ser igualada com a força gravitacional do local.
porque a força gravitacional vai ser uma força que se dirige ao centro do corpo, e quando o outro corpo, como aqui é um corpo de massa praticamente desprezível, uma massa muito pequena, ele não vai necessariamente fazer com que esse planeta gigante se movimente. Então você pode trabalhar com essa força sendo força centrípeta, porque o movimento é praticamente circular. Então é esse jeito que você trabalha quando você tiver um corpo girando ao redor do planeta, mas também um corpo girando ao redor de um centro específico. Você vai trabalhar com a força centrípeta. Agora aqui nesse caso você tem a força de atrito, que é o que está fazendo com que o carro se movimente. Você tem um atrito entre o pneu e o chão. Mas o que eu quero demonstrar aqui, você tem uma linha reta, ele faz da meia volta e ele volta. Você pode trabalhar com a força centrípeta só nesses 180 graus de movimento. Não necessariamente precisa que dê uma volta completa, porque você pode trabalhar com partes. A diferença é que você não vai estar olhando um movimento completo de um círculo, porque o carro aqui não vai estar dando um movimento completo de um círculo. Mas às vezes questões que possam pedir quanto tempo ele demora para fazer essa curva, você simplesmente vai descobrir qual a força dele, qual a aceleração centrípeta, qual a velocidade dele, e devido a isso, como a força é constante aqui e é centrípeta, a velocidade vai acabar sendo constante no trajeto, e você vai ter um tempo necessário para ele percorrer essa distância, que caso não dê, como aqui é só 180 graus, você vai ter que em radianos é o famoso π. Π é 180 graus em radianos e você multiplica pelo raio da curvatura, você tem essa distância e com cinemática básica você descobre qual é o resultado. Mas eu acabei não falando ainda qual é a equação que você utiliza para calcular a força centrípeta, mas aqui, ó, lembrando que você tem a força que é F igual a ma, você tem aquela equação básica da segunda lei de Newton, F igual a ma, mas no movimento circular você vai estar, a aceleração vai ser a aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, como nós vimos, é igual à velocidade do corpo ao quadrado, dividido pelo raio de curvatura, o raio do movimento do objeto. Então, a força centrípeta pode ser calculada simplesmente pela massa e você substituir a aceleração pela aceleração centrípeta, que é v quadrado sobre r. Porém, tem uma coisa interessante, que a velocidade ela também pode ser igual a velocidade angular vezes r. Então eu posso substituir aqui a velocidade por velocidade angular vezes r, e eu tenho que a força centrípeta vai ser a massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes r ao quadrado sobre r. Eu posso cortar esse r com r quadrado, eu vou ter que ela também é m vezes ômega quadrado vezes r. Que é uma coisa interessante, porque se a gente está vendo o movimento circular, também é interessante ver qual é os valores atribuindo unidades que se usam no movimento circular, como radianos por segundo, ou algo do tipo radianos por minuto, radianos por hora, mas a gente tem aqui a velocidade em velocidade angular. E o assunto é realmente bem pequeno, eu acabei, acho que eu me estendi mais do que devia, eu repeti algumas coisas várias vezes para ver se dá uma fixada melhor. Mas esse assunto de força centrípeta, ele é bem simples, o negócio é você ir melhorando o que você vai fazendo a partir de equações, a partir de questões, você vai fazendo as questões, se quiser pode ver o vídeo que está aí de resoluções de questões que atribuem força centrípeta, porque mesmo que seja um assunto bem rápido de se abordar, vai ter umas questões bem complicadas, porque você não vai utilizar só ela normalmente, você vai ter questão de força normal, etc. Você vai trabalhar com outras forças, você vai trabalhar com outras situações, mas era basicamente isso que eu queria mostrar. Ah, e também tem a força centrífuga, que é quando você está num movimento em que você está girando, por exemplo, você está aqui na Terra, você está girando junto com a Terra. E esse corpo está num movimento que ele faz 24 horas, um movimento de translação da roda da Terra é 24 horas. Então você vai ver o corpo sempre lá no mesmo ponto. Você, do seu ponto de vista, você que está girando junto com ele, você não vai ver uma força centrípeta puxando ele, você vai ver uma força centrífuga. Porque para você, o corpo é meio que ele está indo para longe, tá ligado? Mas você também é centrípeta, centrífuga, você vai ter uma força fictícia que vai fazer com que essa soma você veja o corpo lá paradinho no céu sem se movimentar. É essa questão que acontece. Então você vai ter a força centrífuga, que ela é basicamente o mesmo valor da centrípeta, só que com o sentido contrário, e ela só vai servir para referenciais acelerados. Basicamente isso. Quando você está observando em outro lugar, que é uma força que você cria para que você consiga resolver os cálculos quando você não está no referencial inicial. Então é isso. Se ficou muito curto e você ficou com dúvida em alguma coisa, pode perguntar aí, pode tirar alguma dúvida.
quiser dar dicas, alguma coisa do tipo, dizer se esse modo aqui ficou melhor do que o outro, ou outro é melhor, não sei, pode falar à vontade. Aqui eu adoro dicas, adoro interação, esse tipo de coisa. E se você acha que algum amigo vai entender o assunto a partir da minha explicação, mande para ele, por favor, vai ser de grande ajuda. Realmente é porque aqui quanto mais pessoas verem, melhor, dá para melhorar cada vez mais. E eu também, se você acha que eu mereço um apoio financeiro, eu tô com o Apoia-se, que você pode dar até no mínimo R$ 3 por mês, ou você vai mais, eu ainda não sei recompensando muito para colocar lá, mas eu vou pensando com o tempo, ver o que dá, ainda estou bem no começo. Mas se você acha que eu sou um bom investimento e que eu vou trazer boas coisas de física aqui, que eu ensino muito bem, então eu convido você a ir me apoiar. Caso não, pode assistir também, deixando seu like, compartilhando, se inscrevendo no canal, ligando o sininho para ver quando eu tô postando um vídeo, também é de grande ajuda. Então é isso, muito obrigado e tchau!